para que uma música seja considerada sagrada. Se o critério é que a linguagem seja sagrada, aí nem as parábolas de Jesus sobrariam. Fala aí, galerinha abençoada! Eu sou o João Bernardino. Rafael. E a gente está aqui para mais um vídeo com vocês. E hoje é um vídeo especial, com um convidado especial. A gente fez uma entrevista maravilhosa com Abdruchem Scheffer Rocha e você vai poder conferir depois da vinheta. Quem fez a separação do santo e profano na música, visto que envolvem culturas diferentes? Quem fez? Difícil responder essa, hein, William? Mas alguém que não fez as perguntas que eu vou propor aqui agora. Música sagrada é aquela que fala sobre Deus? É o tema que define o que é sagrado numa música? É a linguagem que define o que é sagrado numa música? Bem, se é isso, nós teríamos então que responder por que razão certos livros da Bíblia, ou certas narrativas bíblicas, por exemplo, consideradas sagradas, não se encaixam nesses critérios. Se o critério para que uma música seja considerada sagrada é falar sobre Deus, nós teríamos que descartar o livro de Esther, que não fala nenhuma vez sobre Deus. Por outro lado, se o critério é o tema, então Cantares de Salomão também teria que ser descartado, já que se trata de um livro extremamente sexualizado, ou seja, algo que dificilmente entraria na lista das coisas sagradas dos evangélicos de hoje. Muita gente até hoje acredita que o sexo é uma coisa extremamente profana, né? Inclusive, tem muitas pessoas que tentam dar um jeito em Cantares de Salomão, dizendo que ali, na verdade, é uma tipologia, que aquilo aponta para Cristo. Cantares é um livro de um homem para uma mulher. A linguagem é extremamente sexualizada, mas isso não quer dizer que deponha contra o sagrado, né? Mas se o critério for que o tema seja sagrado, Cantares também tem que ser colocado fora. E por último, eu diria o seguinte: se o critério é que a linguagem seja sagrada, aí nem as parábolas de Jesus sobrariam. Acabei de falar isso na aula que nós fizemos aqui, online, sobre o caráter excepcionalmente profano da linguagem usada por Jesus nas parábolas. Quer dizer, e aí eu quero citar um filósofo francês chamado Paul Ricoeur. Ele diz que as parábolas são narrativas radicalmente profanas. Por quê? Porque nas parábolas não há figura de deuses, demônios, anjos, você não tem nada de milagres, nem de tempos sagrados, né? Como, por exemplo, acontece na narrativa da criação. O que a gente vê o tempo todo nas parábolas de Jesus são pessoas como nós, gente como nós, proprietários palestinos, que estão em viagem, pessoas que estão alugando seus campos, semeadores, pescadores, pais, filhos, a relação entre pais e filhos, ou seja, pessoas comuns em situações comuns fazendo coisas comuns, ou seja, uma linguagem que nós chamaríamos de profana. Quais as implicações disso para a música, né? Então eu percebo que falta fazer essas perguntas para a gente responder, né? Música do mundo. O que é música do mundo? É uma música que tem um tema diferente? É uma música que fala de um objeto diferente, Deus? Ou é uma música que tem uma linguagem diferente? E, na minha opinião, isso é um grande equívoco, exatamente pelo fato, você bem falou aí no início, não existe um Ré maior sagrado, um Fá menor profano, né? Na Idade Média existia uma coisa muito interessante entre os medievais, sobretudo o pessoal ligado lá ao canto-chão, que é o canto gregoriano, né? A ideia do diabolos em música. Faz aí um intervalo de quarta aumentada, por exemplo, dó e fá sustenido. Toca ao mesmo tempo. Esse é o intervalo de quarta aumentada. Olha como é que ele soa incômodo. Vai.
perturba, né? Os medievais chamavam esse intervalo de diabolos em música. O bien el diablo en la música. También se dice que fue vetado porque era un intervalo muy difícil de cantar. Incluso hay historias sobre gente que fue linchada de las iglesias por cantar o tocar este intervalo. Sacrilegio, sacrilegio. Olha, aí, olha a correlação do espírito. A música do mundo onde nasce. Tá arrependido, Caio? Misericórdia! Que o Senhor te repreenda, Satanás! Olha isso, a correlação do espiritual com o sonoro. Para os medievais, a dissonância era profana no sentido impuro do termo. Por isso que o canto gregoriano é todo em uníssono. E no máximo você tem acordes perfeitos, né? Perfeitos Sim. maiores, perfeitos menores, ou seja, acordes consonantes. Sim. Você não tem a dissonância. A dissonância era uma perturbação da alma. Então isso aqui é criado pelo diabo, então. Isso aqui é a vinheta do Rock Santeiro. Um homem sem palavra? Você é político! Político lá tem palavra, lá precisa de palavra. Ora, você me aponte um político que tenha mantido sempre a coerência e a palavra, que não tenha mudado nunca de opinião. Aponte! 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 Mas não tem. Então... O Ábido está dizendo aí em relação ao canto gregoriano. Ao Senhor, nem cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Uma curiosidade, o melisma veio do canto gregoriano, veio do canto chão. Ele é oriundo dessa técnica. É isso que você falou, né? Não existe um Mi menor santo, um Mi maior com quarta aumentada profano, uma tonalidade de Deus, outra tonalidade do diabo, um ritmo santo, outro profano, né? Será que existe uma percussão que atrai a ação do diabo, por exemplo? Alguém comentou aqui, inclusive aproveitando para ler um pouquinho dos comentários. Gente, você pode ficar à vontade para deixar sua opinião e para fazer perguntas para o nosso convidado. Alguém comentou aqui sobre a curiosidade de ver Jesus tocando atabaque. Por que não? Jesus tocando. Por que não? Nos anos 80, por exemplo, o rebanhão foi considerado pelos nossos antepassados, nosso começo ali dos anos 80, 70 e 80, como bandas profanas, fazendo... Rapaz, hoje, só aproveitando que você está falando aí, hoje eu vi uma live com o Carlinhos Félix. Sério? Ele contou um pouquinho da história do Rebanhão, muito legal. E ele contou exatamente isso. Lá em São Paulo, a banda Rebanhão, na época, que é da minha época também de juventude, né? Ela, na verdade, trouxe à tona uma série de grupos que estavam meio na surdina, de jovens que naquela época tinham um comportamento diferente do que era normalmente prescrito nas igrejas, como, por exemplo, tocar de bermuda, tocar com chapéu. Isso não existia, né? O Rebanhão trouxe, você vê que é uma coisa estranha você achar que isso é um problema hoje, mas na década de 80, por exemplo, era. Sim. Não era comum nas igrejas, né? Eu, por exemplo, eu me lembro quando eu me converti, eu já tocava alguma coisa no violão, mas eu não tinha violão. 1960 aí? 84. Eu já tocava um pouco de violão, mas eu não tinha violão. E a igreja foi aberta num cômodo da minha tia, né, que ficava no quintal da minha tia, e ela alugou para a igreja. E os instrumentos ficavam lá na casa dela, guardados. Quer dizer, era minha tia. Eu estava lá todo dia quase olhando pro violão olhando para mim, e a gente querendo entrar numa relação, eu não podia tocar sem pedir. Aí uma vez eu fui pedir um pastor, né? Sim. E aí ele virou e falou para mim assim, olha, você pode tocar sim, fica à vontade. Só te pediria uma coisa, quando você for tocar, você coloca calça comprida, não pode tocar de bermuda, camisa fechada, porque esse instrumento ele é consagrado. E eu tava com tanta vontade de tocar, tão fominha, que se ele mandasse eu usar terno, eu usaria. Eu sei, eu também já... Eu botava minha calça todo dia, camisa, e ia lá passando a tarde toda com o violão da igreja. Sim. E aí eu comecei a frequentar a igreja, meu ouvido sempre foi um ouvido muito bom para música. Eu comecei a pegar as músicas de ouvido, né? Sim. E eu lembro que eu não tinha me convertido ainda. Foi um dia que faltaram todos os músicos, e o pastor sabia que eu conhecia as músicas de ouvido, ele virou para mim e falou... Que roupa que você estava usando? Ah, eu estava roupa de culto, normal, né?
Aí ele me perguntou assim, o Abdrushim, você tocaria para nós hoje? E ninguém da música apareceu. E eu sempre muito envergonhado, sentava lá na última fila, né, da igreja, e eu todo vermelho, falei assim, bom, eu tenho que tocar, né? Senão ele não vai me deixar mais treinar. Eu levantei, sentei e toquei o louvor todo, porque eu conhecia as músicas todas de ouvido, né? Mas eu não tinha me convertido ainda. E, quer dizer, um instrumento sagrado que foi tocado por um homem profano, porque eu não era sagrado ainda, né? Saul, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, ele passou um momento de dificuldade, onde a Bíblia diz que os espíritos malignos o atormentavam. Nós sempre servimos na igreja. Eu hoje também toco no bar, no restaurante, no cruzeiro, no hotel, no jantar de luxo, de gala, na festa de 15 anos, enfim. Quando aconteceu isso com Saul, ele mandou chamar um artista para tocar para ele, para fazer um som para ele. Eu posso dizer que seria Davi um colega de profissão nosso, enquanto músico? Sim, com certeza. As narrativas bíblicas nos dão essa direção, né? Davi era uma espécie de músico, né, lá com seu instrumento, e tem mais de uma menção na Bíblia, né, a esse fato. E aí já entra um pouquinho de polêmica, e é gostoso polêmica, porque o nosso convidado também é doutor em teologia, mas ele também é professor de filosofia. E a minha pergunta é, você, enquanto pastor, já excluiu, disciplinou ou penalizou algum membro da sua igreja por tocar música não religiosa? Bem, eu acho que o fato de eu ter sido músico, né, isso me ajudou a não cometer esse erro. Excluir alguém, disciplinar alguém porque tocou música, aquilo que nós estamos chamando aqui de música do mundo, né? Seria um absurdo. E é claro que isso acontece, já aconteceu muito mais no passado, né? Mas ainda acontece com relativa frequência. Pois é, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, as coisas elas não são sagradas ou profanas nelas mesmas. Faz parte da substância de uma coisa, de uma pessoa, de um dia, de um tempo ou de um ambiente. Então, na verdade, o sagrado e o profano está no nosso olhar, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Por exemplo, quando eu olho, vamos citar o exemplo que eu dei aqui das músicas do Chico Buarque, né? Quando eu olho as músicas do Chico Buarque, não só do Chico Buarque, mas vamos dar um exemplo, já que a gente falou dele, né? Eu consigo achar muito mais teologia de boa qualidade do que em algumas músicas gospel. Eu consigo muito mais riqueza, e quando eu falo riqueza divina, sabe? Que tem a ver com o melhor daquilo que nós conhecemos da Bíblia, da proposta de Jesus, proposta do Evangelho. Eu consigo, às vezes, ver mais densidade em certas músicas populares brasileiras do que em certos hinos, certas músicas que nós chamamos de sagrada, né? Atenção! A entrevista ainda não acabou. Aguarde a continuação. E fique ligado, curta, deixe sua opinião. E nos vemos no próximo capítulo. Que Deus abençoe você e tchau!